Tua palavra esconde, guardada no meu coração. Paz, meus amados, eu gostaria de ler para a nossa meditação o texto de Marcos, capítulo 1, os versos de 16 a 20, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O texto diz, verso 19: pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles o barco, seu pai Zebedeu com os empregados seguiram após Jesus. Meus amados, eu gostaria de, olhando para esse texto, destacar alguns aspectos. Eu começo a fazer isso hoje, depois a gente vai continuar essa reflexão mais adiante. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus nos vê. Meus amados, o mundo que a gente vive, às vezes, é um mundo tão corrido, as pessoas estão tão atarefadas, tão preocupadas com as suas próprias coisas, que ninguém, às vezes, percebe ninguém vê ninguém, cada um corre por si mesmo. Mas uma verdade que está expressa na Bíblia, e esse texto traz para nós, é que Jesus, ele nos vê. O texto repete aqui por duas vezes. Se você olhar no verso 16, diz que Jesus viu os irmãos Simão e André. Mais adiante, no verso 19, diz que Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João. Ou seja, Jesus é aquele que nos vê, nos percebe, nos enxerga. Jesus nos percebe na nossa labuta cotidiana. Enquanto nós lutamos, trabalhamos, Jesus nos vê, nos percebe. Jesus é aquele que nos percebe nas nossas lutas, em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Enquanto nós labutamos, enquanto nós corremos, Jesus é aquele que nos vê. Jesus nos vê nos encontros e desencontros da nossa vida profissional. Quantas lutas a gente enfrenta no dia a dia da nossa vida profissional. E nesses encontros e desencontros, Jesus está lá. Jesus é aquele que nos vê nos encontros e desencontros da nossa vida familiar, nas nossas lutas cotidianas com a família, nas dificuldades, nos desentendimentos, nos progressos, retrocessos. Jesus é aquele que nos vê. Jesus é aquele que nos vê na nossa luta com o nosso irmão, com o nosso próximo, muitas vezes lutas difíceis, e Ele está ali nos vendo, nos enxergando. E isso mostra, querido, que Ele não apenas nos vê, mas o texto deixa claro que Ele nos conhece. Ele conhece a mim, Ele conhece você. Ou seja, diante de Jesus não existem anônimos, desconhecidos. Eu queria ler para você aqui um texto, aliás, mais de um texto. O primeiro deles é Provérbios capítulo 15, verso 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ou seja, os olhos do Senhor estão em toda parte. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, o texto vai dizer assim: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Mais adiante, a gente pode ler aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, aquele texto da escolha do rei, da escolha de Davi, quando Deus diz a Samuel: não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui nós temos claramente, mostrando que Jesus nos vê,
Ele não apenas nos vê como eu vejo você, você vê a mim, como vemos um ao outro, mas Ele nos vê profundamente, Ele nos enxerga profundamente, Ele nos conhece. Ele falando com Samuel aqui, ele está dizendo o seguinte: Deus vê o coração, Deus vê a alma, Deus vê o interior, Deus vê as nossas motivações. O texto de Marcos nos lembra que Jesus, andando ali pela praia, ele vai ver aqueles pescadores, homens simples, e Jesus os vê naquele trabalho, mas Jesus vê além daquele trabalho. Jesus percebe quem eles de fato são. Jesus sabe as motivações do coração e da alma daqueles homens. Então, queridos, eu quero lembrar você que talvez no meio das suas lutas, dificuldades, se sinta anônimo, desconhecido, despercebido. Ou seja, mesmo que as pessoas não lhe percebam, eu quero dizer para você que Jesus percebe você. Jesus conhece você. Jesus sabe quem você é. E eu quero que você lembre disso. E você passe a olhar para Jesus como alguém que te ama, que te conhece, sabe quem você é e com quem você pode travar um relacionamento. Que Deus te abençoe. Lembre sempre dessa verdade. Jesus conhece